tarde, começando mais uns Donos da Bola. Eu e minha voz, mais ou menos, vinda de uma gripe, até tô numa pastilhinha aqui para não tossir durante o programa, Bernardão. Tá certo, tudo bem, Bezerra? Porque hoje temos um assunto que é um pouco diferente de quem está acostumado na TV e temos um convidado importantíssimo. Mais pra lá que especial, muito boa tarde pra você. Tudo bem, Valeu. certinho, tudo Tudo jóia? bem? Então já vamos começar o nosso programa falando da tal Kings League, BZK. Vocês de casa já ouviram falar da Kings League? Se não ouviu, vamos ver agora um resumão só para você entender do que a gente tá falando. A primeira final da Kings League Brasil foi realizada no último domingo e já se tornou um verdadeiro fenômeno, conquistando principalmente o público jovem. Com um formato inovador e dinâmico, a competição vem renovando o modo como o futebol é apresentado e consumido. É disputada no formato de fut-7, com 7 jogadores de cada lado. As partidas têm duração de 40 minutos, dividindo em 2 tempos de 20. Diferente do futebol tradicional, os jogos não podem terminar empatados. Todas as partidas começam com um goleiro e apenas um jogador de linha em cada time, o tradicional X1. A bola cai de uma caixa suspensa no teto para iniciar o confronto. A cada 1 minuto de partida, um atleta de cada equipe vai entrando em quadra até ficar 7 contra 7 quando completa 5 minutos. No segundo tempo das partidas, os 7 jogadores de cada equipe já começam em campo, mas com uma novidade: os times ganham poderes especiais. Cada equipe possui uma carta secreta, que pode ser ativada pelo treinador ao apertar um botão verde. Essa carta, previamente escolhida antes do início da partida, representa a arma secreta que pode mudar o rumo do jogo. Além do botão verde, os treinadores também contam com um botão vermelho. Ao acioná-lo, o presidente do clube desce de sua sala para cobrar uma penalidade. Caso ele esteja ausente ou opte por não realizar a cobrança, um jogador da equipe pode assumir, mas nesse caso a cobrança será feita em formato de shootout. A primeira fase da competição segue o modelo de pontos corridos. O time que terminar na liderança garante vaga direta na semifinal, enquanto as equipes do segundo ao 7º lugar disputam as quartas de final. Vale destacar que o torneio também oferece 4 vagas para o Mundial de Clubes da modalidade. Você vê aí, é uma mistura meio de futebol com videogame, mas é mais pro fut-7, que tá crescendo muito no Brasil e no mundo. Quem começou isso foi o Piquet lá na Espanha, aí já teve México, agora o Brasil, já teve de nações, que o Brasil foi campeão. A gente tem o Kelvin, que é o K9, que é o mais famoso de todos lá, o frio gelado. E a gente tem um goleiro também que foi eleito o melhor goleiro da Kings League, que começou aqui com nós, aqui no Brasil Kickers, no meu canal no YouTube. Orgulho do patrão, né? Orgulho do patrão aqui. Igor Rezende, dá pra pôr ele na tela aí? Olha ele aí. Olha o homem aí. Ele já tá com a luvinha dourada dele ali atrás, ali, ó. A luva do título de melhor goleiro da competição, apesar do time dele ser um dos favoritos, na semifinal é futebol, né? E tem regra, vale gol, vale 2. Então, na semifinal, o G3X, que é o time dele, do Gaules, que é um dos maiores streamers do mundo, acabou não sendo, não passando pra final e não sendo campeão, mas teve um torneio passado, teve uma Copa muito parecida que eles foram campeões, e nessa aí acabou tropeçando, ficaram na semifinal, mas ele jogou muito. O resto do time não rendeu, perdeu alguns jogadores, né, Igor? Perdeu algumas peças machucadas, né? Boa tarde. Boa tarde, BZK, boa tarde, Bernardo, e boa tarde a toda a nossa audiência da Band Vale. Tudo bom com vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo jóia. Então, eu tava falando que o seu time não chegou na final, mas vocês perderam jogadores importantes, que era o Andréas, o Kelvin não jogou vários jogos, quando jogou essa semifinal estava meio machucado, então foram os caras que são fundamentais, titulares absolutos, né? Ah, com certeza, quando a gente perde caras do calibre do Gelado, que já estava vindo de lesão, estava tratando e toda aquela situação durante a competição, depois teve o Andreas tendo a competição, a gente não conseguiu ter o nosso time completo com as nossas 3 estrelas no momento do campeonato. E isso, considerando jogadores campeões mundiais com a seleção, acaba fazendo muita falta num campeonato tão competitivo quanto esse. Então, você precisa estar com o elenco cheio para chegar lá na frente. Exatamente, ainda mais que o time campeão desse foi a Fúria, que é o time do Neymar. Não tem o Neymar também, não né? estava lá no Clássico Santos e Corinthians, mas estava na Kings League. É uma polêmica atrás da outra. É uma polêmica, teve duras lá. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta, Igor. A gente já participou de jogos, tal, com um estádio com bastante, 15 mil pessoas uma vez no Pacaembu e tal, mas para quem não tem noção, a Kings League, a final foi no Allianz Parque e tinha 40 mil pessoas no estádio. Já tinha jogado para tanta gente? Qual que é a sensação, mano, de você chegar lá,
tudo bem que você não jogou a final, mas você fez um jogo antes ali, uns desafios antes, com a sensação de entrar em um estádio com 40 mil pessoas. Cara, é indescritível. Não tem palavras para explicar. A gente, como você já falou, a gente já fez alguns eventos, uns jogos aqui e ali. Eu dei minhas cabeçadas no futebol profissional, mas nada perto de ter 40 mil pessoas ali. Mesmo que não fosse para eu estar jogando ali, que fosse a situação do desafio de presidente, churrascos, aquela festa que todo mundo gosta, é diferente. É uma sensação que não dá para explicar. Igor, só para eu te fazer uma pergunta, como é que foi a repercussão para você, cara? O que você achou desse novo evento agora no Brasil? Você também já disputou os campeonatos com a G3X, mas o que a Kings League Brasil representou para você, cara? Cara, eu acho que não só para mim, mas para a grande maioria dos jogadores, é uma oportunidade de mudança de vida e de resgatar sonhos. Tem muita gente ali que, assim como eu, tentou a sua sorte no profissional, tentou sua sorte em outras modalidades, futsal, o próprio futsal, que hoje não é devidamente profissionalizado nem aqui e em nenhum país do mundo, acredito que talvez só na Itália que seja profissional. Então, é uma oportunidade diferente de realizar sonhos, de resgatar sonhos que estavam parados pelo caminho. E eu vou te falar, era algo que eu esperava há muito tempo e não imaginava que ia ser tão diferente na minha vida. Não, uma última pergunta para encerrar aí, que o nosso tempo já vai estourar. Qual é a sensação de ser eleito o melhor goleiro da competição, com tantos goleiros feras que tinham aí, goleiro de seleção e tudo mais jogando, e você acabou sendo eleito, mano? Cara, é muito gratificante porque é a soma de todo um trabalho que a gente vem fazendo há anos. Pô, BZK sabe melhor que eu, desde quando eu entrei na internet, já tem uns 8, 9 anos, a gente tá ficando velho. Sim. Eu liguei pra ele que eu sempre tive vontade de voltar pro profissional, de tentar novas oportunidades, e as coisas não foram acontecendo, mas aconteceram pra mim na internet. E depois de tanto tempo, acabar tendo a oportunidade de jogar uma liga como a Kings League e conseguir se sagrar melhor goleiro da competição, graças às defesas que eu consegui fazer, no meio de tantos outros goleiros bons, goleiros da Seleção Brasileira de Futsal, goleiros de vários cenários, de X1, Barata, Ivo, JP, Vitão, é algo que ele preenche o coração, sabe? De uma maneira que não tem como explicar. Olha, a gente que te conhece há muito tempo, eu e o Bernardo também, a gente já conhece há muito tempo ali, ó. Parabéns, bate uma palma pro Igor aí. Parabéns, você representou muito bem aí a G3X, pena que não foram campeões, mas a gente agradece a sua presença aqui. Sempre que der, a gente chama aí você. E te espero em São José, terça que vem tem gravação lá no Santa Rita, tá bom? Já dá trabalho. Valeu, Igão. Valeu, Igão. Muito obrigado. Boa tarde. BZK, vamos pro intervalo então? Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Igor é sensacional, mano. Fenômeno. O Grupo Sinal é referência quando o assunto é concessionária de veículos. São mais de 50 lojas na Grande São Paulo, Baixada Santista e aqui em Taubaté. A melhor condição Jeep, confira comigo. Jeep Renegade Longitude 2425 com o IPVA 2025 total grátis e tabela FIP no seu usado na troca. 5 anos de garantia e taxa a partir de 0 em até 30 vezes. Conheça a Jeep Sinal Taubaté e pode comparar. No final, você fecha com a Sinal. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria cuida com muita dedicação à segurança patrimonial de empresas e condomínios residenciais, com mais de 2.500 clientes. Uma frota própria com mais de 30 viaturas, portaria remota e presencial, central de alarmes, além de serviços de manutenção e conservação, rondas, limpeza, eventos e jardinagem. Selva Zeladoria. Solução, proteção e cuidado com o que é mais importante para você, porque aqui você é o nosso bem mais valioso. Nos dias 24 e 25, você é nosso convidado aqui no Buriti Shopping Desafio dos Líderes Zani Motors e Chemaralto. Veículos abaixo da FIP, PVA 2025 pagos e R$1.000 de vale compras. E se você não aproveitar esse evento... Polipet, Fórmula Natural, NexGuard Spectra e Pet Vidas apresentam Caminhada Solidária Dog Fashion Day. Domingo, dia 25 de maio, a partir das 9 da manhã, na Praça Floripes Bicudo Martins, no Jardim Esplanada, em São José. Inscreva-se em dogfashionday.com.br e contribua com 2 quilos de ração, que serão destinados a uma entidade da causa animal. Kit exclusivo para os 100 primeiros inscritos. Participe! Oferecimento Polipet,
o shopping do seu pet. Acesse nossa loja virtual polipet.com.br. Fórmula Natural, desenvolvida sob os mais avançados conceitos da nutrição para cães e gatos. Naturalmente saborosa e nutritiva. O único tablete que protege contra sarnas, pulgas, carrapatos e até vermes. NexGard Spectra é outro nível de proteção. Pet Vidas plano de saúde de verdade. Tranquilidade para você, saúde para o seu pet. Acesse petvidas.com.br. Montador oficial SBS, estruturas para seu evento. Realização Grupo Band Vale. Os donos da bola, Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola e o evento pet mais esperado da região está de volta. Será domingo, dia 25 de maio, a partir das 9 da manhã, na Praça Floripes Bicudo Martins, no Jardim Esplanada, em São José dos Campos. Um evento para toda a família aproveitar junto com seu cão. Desfile, novidades do mercado pet, muitos brindes e uma caminhada solidária, onde toda a ração arrecadada será doada para uma instituição da causa animal. Participe, é um evento produzido pelo Grupo Band Vale e o BZK tem um dogzinho. Eu tenho o meu Fire lá, ele vai estar lá, domingo, 25 de maio, a partir das 8 da manhã, tá bom? Vamos chamar o Antônio Carmo agora para falar sobre a situação do futebol feminino. Muito boa tarde, amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola, o mais tradicional programa esportivo da TV Vale Paraibano, no ar desde 2009. Começamos aqui como Jogo Aberto Regional, estamos aqui desde 2014 já como os Donos da Bola. E nós aqui procuramos levar sempre o que há de melhor para você que nos acompanha, nos honra com a sua audiência para mostrar o esporte de toda a região do Vale do Paraíba. Meus amigos, ontem eu falei do São José Futsal, que veio de uma derrota cachapante para o Corinthians 6-0, vai tentar a recuperação aí no meio de semana, recebendo o Corinthians de novo pela Liga Nacional. Pior do que a situação do São José Futsal é a situação do futebol feminino, mas aí é pior mesmo. O São José Feminino está jogando o Campeonato Brasileiro da Série A2. Ele não conseguiu vaga para o Paulista, por conta aí das documentações, das exigências da Federação Paulista de Futebol. O São José ficou fora do Paulistão. Tem 8 clubes, o Taubaté, por exemplo, está disputando, o São José não. Vai jogar um torneio paralelo. E está com um time muito jovem, nem tão profissional assim, o time do futebol feminino do São José. Se bem que o futebol feminino do Brasil não é profissional mesmo, né? E aí, o que ocorre? O time só tem levado goleadas no campeonato. 4 jogos, perdeu para o Minas Brasília 2-0, perdeu o clássico do Taubaté 4-1, único gol que fez no campeonato. Na terceira rodada, perdeu por 6-0 para o Avaí em Santa Catarina. E anteontem, domingo, no João do Pulo, em São José dos Campos, Centro Esportivo João do Pulo, perdeu por 7-0 do Atlético Mineiro. Então, percebe-se o seguinte, o time vai cair, não tem como escapar do rebaixamento, faltam 3 jogos dificílimos, Santos, Vasco e Botafogo. Deve ser o último colocado, corre o risco de terminar o campeonato com 7 jogos e 7 derrotas. É o que se espera por aquilo que o time e as meninas não estão apresentando. A culpa não é das meninas, é da estrutura. São José virou SAF, e aí a SAF que cuida do futebol masculino não cuida do futebol feminino, que continua sob cuidado da Secretaria de Esportes, um time fragilizado. E a gente fala isso com dor, porque o São José já foi o maior time de futebol feminino do Brasil durante um bom tempo. Campeão mundial contra o Arsenal no Japão, campeão da Libertadores 2 vezes, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, enfim, um time que foi base da seleção brasileira num ano aí com 8 jogadoras. Hoje, esse time está vivendo seus últimos momentos, amargando aí uma situação muito ruim. É uma pena. Vamos ver se há tempo ainda de recuperação. Gente, um abraço. Boa terça para todo mundo, hein? Até amanhã. Valeu, Carmo. Até amanhã. Agora mudando de esporte, vamos para o basquete feminino, que o São José enfrenta o Maringá. As comandadas pelo treinador Leandro Leal buscam a 3ª vitória consecutiva na LBF. As meninas da Águia duelam hoje, frente ao Maringá, fora de casa às 7h30 da noite. O último confronto contou com uma atuação histórica e recorde da armadora colombiana Manu Rios. O São José Basquetebol venceu Campinas por 92-82 fora de casa na última sexta-feira. Manu anotou 41 pontos na partida e, com isso, obteve a maior pontuação em um jogo na atual edição do torneio e a 3ª maior pontuação da história na competição. Curiosamente,
Este não foi o recorde pessoal da atleta, que é de 42 pontos, realizado na temporada passada. Mano Rios ainda registrou 6 rebotes e 4 assistências, com 38 de eficiência. O resultado deixou o São José firme na 5ª colocação da LBF, com 57,1% de aproveitamento, em campanha de 8 vitórias em 14 jogos, enquanto Campinas estacionou na 6ª posição com 50% de aproveitamento. Os destaques deste elenco joseense ficam com as hermanas. Além de Manu, Jennifer Munhoz também baila e baila. A ala brilhou diante do Sodier Mesquita e marcou nada mais, nada menos do que 30 pontos. Pegou 6 rebotes, deu 3 assistências e teve 30 de eficiência. A colombiana estava com a mão calibrada na 10ª semana da LBF. Em 2 jogos, a camisa 12 anotou um total de 46 pontos, mais da metade em arremessos de 3, com 8 convertidos. Além disso, somou 31 de eficiência. A partida de hoje tem um grande potencial de triunfo para o São José, já que a rival amarga a lanterna da liga, com apenas uma vitória em 15 partidas. Tem um aproveitamento baixíssimo, de 6,7%, e estão na parte de baixo da tabela. Olha, vamos mudar agora para o handball. Bora! O Taubaté Handball venceu a 2ª partida na Sul-Americana. Venceram o Vale, equipe chilena, por 35-12 e garantiram a classificação para a próxima fase do torneio, com 2 vitórias em 2 partidas, então tá 100%. A equipe taubatiana encara o Colégio Ward da Argentina, buscando a liderança do Grupo A. A partida será às 9 horas da noite, horário de Brasília. Vai com tudo para o 100%. Aí, ó. 2 jogos, 2 vitórias. Vamos para 3 jogos e 3 vitórias sobre argentinos agora. Já garante a liderança e vem um mata-mata, BZK. Exatamente. Bora pro intervalo, já a gente volta com mais Donos da Bola. Já imaginou comprar um Chevrolet com uma condição imperdível? Na Veibras você encontra carros e condições sobre medidas para você. Onix 0 km com entrada de R$ 29.900 e parcelas de R$ 1.599. Tracker 0 km a partir de R$ 119.990 com 50% de entrada e 30 vezes sem juros. Você quer vender seu seminovo? Aqui na Veibras compramos o seu carro, pagamos à vista em até 24 horas. Vem pra Veibras! Esse é o mês do preço baixo, mas é só aqui no Açaí, criatura. Gil, eu quero mais economia lá em casa. Gil, como economizar mais nos negócios? Enchendo esse carrinho de preço baixo. Do seu comércio pra sua casa, preço baixo é no Açaí. O Grupo Sinal é referência quando o assunto é concessionária de veículos. São mais de 50 lojas na Grande São Paulo, Baixada Santista e aqui em Taubaté. A melhor condição Jeep, confira comigo. Jeep Renegade Longitude 2425 com o IPVA 2025 total grátis e tabela FIP no seu usado na troca. 5 anos de garantia e taxa a partir de 0 em até 30 vezes. Conheça a Jeep Sinal Taubaté e pode comparar. No final, você fecha com a Sinal. Quer saber como anda a saúde dos seus dentes? Você tem alguma dúvida sobre saúde bucal? Estamos todas as terças-feiras no programa Falando Nisso para dirimir as suas dúvidas. Oferecimento Ortovip, construindo sorrisos para um novo começo. Os Donos da Bola. Oferecimento Vestibular Medicina Unital. Agora novo campus em Cruzeiro. Inscreva-se unital.br e Luve Remoções. Cuidando de você sempre. Acesse luveremoções.com.br. De volta com os Donos da Bola, BZK. Parece que o Edinaldo Rodrigues, atual presidente da CBF, está sendo afastado. E aí tem vários outros. Já foi afastado. Parece que agora realmente vai sair do cargo. Vez, então. E tem um cara que trabalhou aqui na região que está sendo cotado. Você sabe quem é? Sei. Quem é? Reinaldo Carneiro. Ele era do Taubaté, pô. E a gente fez um material sobre ele. Reinaldo Carneiro, presidente da Federação Paulista de Futebol. Uma crise sem fim assombra a Confederação Brasileira de Futebol. Após a queda de Edinaldo Rodrigues, a presidência da seleção brasileira está sem comando. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou o dirigente na última semana e agora o próximo passo é decidir quem assume a bronca. E nesse momento, quem surge como um dos principais nomes para comandar a confederação é Reinaldo Carneiro Bastos, atual presidente da Federação Paulista de Futebol. O Cartola lançou sua candidatura à presidência no último sábado.
As eleições na CBF estão marcadas para o dia 25, no próximo domingo. E Reinaldo tem apoio, muito apoio. 32 dos 40 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro divulgaram notas em que declaram apoio a Reinaldo. Apenas 8 clubes não assinaram a nota, são eles: Palmeiras, Grêmio, Botafogo, Vasco, Volta Redonda, Paysandu, Remo e Atlético. Para que um candidato consiga concorrer nas eleições, é necessário ter o apoio mínimo de 5 clubes e 8 federações. Ou seja, Reinaldo tem munição de sobra para a batalha. E experiência é o que não falta ao dirigente da bola. A história de Reinaldo começou aqui no Vale do Paraíba, mais precisamente no Esporte Clube Taubaté. O início no futebol aconteceu em 1980, quando atuou como diretor do Burro da Central. 4 anos mais tarde, foi eleito presidente do clube, ocupando o cargo até 1988. E na Federação Paulista de Futebol, Reinaldo já atuava como diretor administrativo e foi passando por vários cargos dentro da entidade. Em 1996, foi eleito vice-presidente da federação, sendo o sucessor de Marco Polo Del Nero. Na CBF, atuou entre 2010 e 2018 como diretor de coordenação, responsável pelas séries B e C do Brasileiro, e em 2022 foi eleito vice-presidente da Confederação. O dirigente também esteve na Comebol entre 2016 e 2018 como representante brasileiro no Conselho Executivo da entidade. Agora, Fernando Sarney, interventor nomeado pela Justiça, convocou as eleições para o dia 25. A corrida pela presidência da maior entidade do futebol brasileiro está acirrada. Um grupo de 19 federações que lançou um manifesto após a saída de Edinaldo está se articulando pelo nome do presidente eleito da Federação de Roraima, Samir Chaud. Essa movimentação das federações irritou os clubes, gerando insatisfação e com a maioria prestando apoio a Reinaldo. Independente do que acontecer, uma coisa é certa: o novo presidente vai ter muito trabalho à frente da Confederação Brasileira de Futebol. Olha, muito trabalho mesmo, mas pelo menos a Federação Paulista é a melhor federação do Brasil. Verdade. Em questão de campeonato, é o campeonato mais importante que a gente tem no nosso país e é super bem organizado. Vamos ver se consegue organizar a CBF, aí é outros 500, né? Vamos falar de Copa do Brasil, já que a gente tá falando de CBF, aí vamos falar de Copa do Brasil também. Tem jogos hoje e de vários times grandes. E o calendário brasileiro não para. Depois de um final de semana recheado de jogos do Brasileirão, o meio de semana ficou reservado para os confrontos de volta da terceira fase da Copa do Brasil, torneio que mais paga no futebol nacional. Ou seja, tem muita coisa e muita grana em jogo para as decisões. Nesta terça-feira, 4 jogos definem os primeiros clubes a se classificarem para as oitavas de final da competição. E quem abre os trabalhos é o Vasco, às 7 da noite, no estádio São Januário. O gigante da colina recebe o Operário e precisa da vitória para garantir a classificação. Isso porque no primeiro jogo, tudo igual, empate em 1-1. Mas os Cruz Maltinos chegam em um bom momento. O time agora comandado por Fernando Diniz vem de vitória por 3-0 sobre o Fortaleza e a empolgação na colina geral. Será que esse namoro aí termina em casamento? Um pouco mais tarde, às 7h30 da noite, a vez do Atlético Paranaense e Brusque se enfrentarem na Liga Arena. Se outrora o Furacão colocava medo nos adversários e era um exemplo de administração, hoje em dia podemos dizer que é só um ventinho. Tudo isso pois os paranaenses estão na Série B e não vencem há 5 jogos na temporada. Na 13ª colocação, o Atlético aposta as fichas na Copa para se reerguer. Com o 0-0 no primeiro jogo, tudo está em aberto. Às 9h30 da noite será a vez do Grêmio entrar em campo diante do CSA. O Imortal está no momento delicado da temporada, na zona de rebaixamento no Brasileirão e precisa reverter a derrota por 3-2 no primeiro confronto para continuar vivo na disputa. No mesmo horário, o São Paulo de Luiz Ubeldia vai até Pernambuco, onde joga diante do Náutico fora de casa no lendário Estádio dos Aflitos. O tricolor no Morumbis respirou no Brasileirão após derrotar o Grêmio na última rodada. Agora a missão é segurar os donos da casa e tentar manter ou ampliar a vantagem de 2-1 construída no primeiro jogo na capital paulista, com direito a 2 gols de Luciano. BZK, a Copa do Brasil tem essas, né? O times grandes de Série A enfrentando times de Série B, Série C. E pode ter alguma zebra. Você acha que nessa rodada, Vasco, Grêmio, Fortaleza, São Paulo, você acha que pode ter alguma zebra? Acho que ainda não. Se o Vasco perder, não é zebra. Tô zoando, Vascaíno. Engraçado. Não, acho que não. Acho que os grandes passam aí. Nessa fase, acho que passam. Não tá nenhum time assim muito diferente. Eu lembro uma vez que o Palmeiras perdeu lá em Itapipoca, não lembra disso, mano? Era muito longe. Acho que era isso o nome, mas era muito pequena a cidade. Asa de Arapiraca. Grande Asa de Arapiraca. Palmeiras perdeu uma vez pro Asa também, foi sinistro. Eu quero saber a sua opinião, BZK. Você acha que o Vasco agora, falando com o Fernando Diniz,
Você acha que o Vasco pode entrar nos caminhos novamente? Não, primeira coisa, ganhou do Fortaleza, que é um time difícil de vencer, difícil de jogar contra, por 3-0. Já tem alguma coisa diferente, porque o Vasco estava com uma dificuldade de sair com a bola imensa. Coutinho sofrendo. Agora os jogadores estão começando a tocar mais a bola. Vamos ver, tomara que funcione, né? Falando de Vasco, vamos lembrar de Mundial, vamos falar aí de CR7. O que aconteceu? CR7 recebeu alguma proposta de um time brasileiro que vai disputar o Mundial. É verde? A gente não sabe ainda, mas vamos ver a matéria sobre o Cristiano Ronaldo no Brasil. Se existe um jogador que dá o que falar, é Cristiano Ronaldo. O craque português é o atleta mais influente do mundo e tudo o que acontece com ele, claro, vira notícia. E a última da vez é sobre o futuro do Gajo. Após uma temporada sem muito sucesso no Al Nassr, colecionando fracassos no campeonato nacional e nas competições internacionais, Cristiano Ronaldo pode estar de saída do clube árabe. E acredite se quiser, o futuro do português pode ser no Brasil. Pelo menos é o que afirma o jornal Marca da Espanha em reportagem publicada no último final de semana. Segundo o diário, Cristiano Ronaldo tem uma proposta de uma equipe brasileira que irá disputar o Mundial de Clubes da FIFA no mês que vem. Ou seja, os torcedores de Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras já podem ligar o modo ilusão, pois são eles quem representarão o futebol brasileiro no Mundial. A história, que antes parecia caminhar para uma renovação com o Al Nassr, começou a mudar após os fracassos nos objetivos da temporada. A equipe de Cristiano Ronaldo terminou o Campeonato Saudita na 4ª colocação e não conseguiu sequer a classificação para a próxima Champions League asiática. E aí você sabe, né? O robozão não quer disputar só o Sauditão na próxima temporada. Em meio a tudo isso, Cristiano Ronaldo teria recebido uma proposta do futebol brasileiro considerado fora do mercado pela importância, segundo o jornal Marca. A oferta seria tentadora e, claro, o Mundial de Clubes conta com o Inter Miami de Messi. Ter os dois craques no mesmo torneio seria o sonho de muitos. Com todos esses rumores, não deu outra. As redes sociais dos clubes brasileiros ficaram alvoroçadas, com os torcedores sonhando com a possibilidade de contar com um dos maiores jogadores de todos os tempos em seus clubes. Porém, para os palmeirenses, a presidente Leila Pereira jogou uma ducha de água fria. A mandatária afirmou em entrevista que a informação sobre CR7 no Verdão é mentirosa, que Cristiano Ronaldo nunca mostrou interesse em vir para o Brasil e o Palmeiras não tem interesse nenhum em Cristiano Ronaldo. Fato é que o Gajo sempre mostrou carinho e admiração pelo Brasil. A irmã, Kátia Aveiro, é casada com um brasileiro e vive em Gramado, no Rio Grande do Sul. Além disso, o CR7 procurou a administração do Maracanã para deixar seus pés marcados na calçada da fama do estádio. Será que John Textor tem um plano? Ou Renate Gaúcho vai convencer com as praias do Rio de Janeiro? No Flamengo, Felipe Luiz conhece bem o português e pode ser um trunfo. Ou será que Leila blefou e prepara uma oferta? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Olha, que faz sentido. Tá. Porque ele fazer o último Last Dance dele, jogar contra o Messi, jogar lá, jogar no Brasil, que a gente sabe que Portugal e Brasil, né, tem essa familiaridade ali por ser colônia. Ele com certeza acompanhava o futebol brasileiro e tá legal jogar no Brasil ultimamente. Tá o maneiro. Memphis fala bem, todo mundo fala bem, né? Vamos ver. Calma, vamos saber da Fernanda Belo se ela acha que o Cristiano Ronaldo vai jogar no Brasil ou não, mas não pode ser no Flamengo, Fernanda. Certo, boa tarde. Eu deixo esse palpite pra vocês mesmo, viu? Não sei. Acho que ele poderia Não tenho uma Palmeiras, opinião acho que formada. seria legal. Seria Vai maneiro. jogar o Mundial. Seria o maneiro. Flamengo seria maneiro. Que é um time bom pra ele, né? É bom pra ele. Ia ser interessante no Mengão, hein? Não, de jeito maneira. Não, já vai sair mesmo, tira uns 2 de lá e põe ele de centroavante. O Pedro vai pro banco. Vem pro Vascão, então. Tira alguém e vem pro Vascão. Jogar Coutinho. Fernanda, bom jornal pra você. A gente Tchau, se fala Fê. amanhã. Tchau.